Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sexta-feira da sexta semana da Páscoa. Vamos rezar hoje pelas almas de Ana Cândida de Abreu, Antônio Pereira, Raimundo Antônio Pereira, Áurea Filho Barbosa, Eloy Adilson, José Itamar Adilson, Jonathan Henrique Ribeiro, Laiane Aparecida de Carvalho, Gilmar Adilson, Leonardo Barbosa Adilson, Juarez Francisco Barbosa, pela saúde de Orlando Marques, de Adésio Antônio Pereira e de Paulo César. Vamos também rezar pelos aniversariantes: Maurílio Silva Júnior, Mailson, Gabriel Mendes, Silmara e Gilda e Dâmina. Irmãos e irmãs, a vida é um dom e um compromisso. Cada gesto pode ser um passo de crescimento ou de retrocesso. A dor da perda é momento único para crescer quando a encaramos de frente e nos tornamos capazes de olhar além dela. Por esta celebração, peçamos a graça de encontrar sentido em todas as coisas positivas ou negativas que passam pela nossa vida. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Passaram bem de ontem? Graças a Deus. E que bom que você veio rezar conosco em mais esta noite, segundo dia do nosso trito, em preparação para a vinda do Espírito Santo sobre os confirmandos. Que bom que você está aqui conosco, você que é parente e você também que é o candidato a candidata. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, também Ele te chama à conversão. Reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do nosso Pai. Meu irmão e irmã, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei
Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. Na sua bondade infinita de Pai, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Que cada um se apresente para Deus de acordo com o seu sentimento. Ó Deus, que pela ressurreição de Cristo nos restaurais para a vida eterna. Elevai nossos corações ao nosso Salvador, que está sentado à vossa direita, para que possais revestir com a feliz imortalidade, quando Ele vier em sua glória, os que fizestes renascer pelo santo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra, quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Secreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
reclamações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Saboteai ao nosso Deus ao som da harpa. Saboteai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Que o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos e hoje a nós: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho seja perdão para os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, neste segundo dia do nosso trido, quem esteve aqui conosco no dia de ontem, na verdade a mesa da palavra está dando continuidade aos textos bíblicos. Ontem nós vimos João
o capítulo 16 a 20, hoje de 20 a 23. A primeira leitura é a mesma coisa, Atos 18, de 1 a 8, hoje de 9 a 18, ou seja, dando sequência àquilo que nós estamos celebrando, aguardando a lembrança do dia que Jesus subiu ao céu e que está sentado à direita de Deus Pai. E é nesse sentido que o Salmo lembrou para nós: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por isso que na liturgia sempre você tem um instrumento. O instrumento não é porque gostamos ou não gostamos, achamos bonito ou não. O instrumento porque é o símbolo da alegria, né? Então sempre, pelo menos o violão você precisa de ter, né? Em alguns lugares às vezes mais sofisticados você tem a harpa, às vezes você tem outros sons, né? Antigos, mas nós pelo menos temos aquilo que é da região, que é o violão, né? Então, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai o nosso Deus. Então sempre o salmo ele é acompanhado pela música, ou seja, a música alegra o ambiente. Ontem nós vimos na primeira leitura que Paulo, ao não ser bem recebido entre os seus, ele parte para Corinto. Eu lembrava para vocês que santo de casa não faz milagre. Esse provérbio, ele é fato, ele não é apenas um provérbio, ele é realidade. Às vezes você consegue evangelizar outros, os seus você gostaria de evangelizar, você não consegue, né? Paulo não conseguiu com todo o seu repertório, com todo o seu conhecimento, com toda a sua doutrina, ele não consegue evangelizar o pessoal da sua cultura, e ele precisa então de mudar para Corinto. E hoje nós vimos na leitura que ele foi tão bem sucedido em Corinto que ele ficou ali 1 ano e meio. Não era uma coisa normal de ficar assim tanto tempo. Ele fez um trabalho belíssimo lá na cidade de Corinto. Quem já leu as cartas de São Paulo aos Coríntios, a carta 1, a carta 1 e 2, vale a pena para a gente ver então que trabalho bonito que ali ele fez. Mas o que nós vimos na leitura de hoje, que ajuda a proclamar para nós? Paulo ouve a voz de Deus, ou melhor dizendo, ouve a voz de Jesus falando para ele que ele não precisaria de ter medo. Não tenhas medo, continue a falar, eu estou contigo. Não é que Jesus encontrou com ele na esquina e falou com ele isso, mas é porque quando você tem um desejo, quando você se esforça para estar na presença de Deus, Ele te fala. Deus fala para nós pelo seu pensamento. Se o seu pensamento está aberto à graça de Deus, Deus te fala. Lembra que nós rezávamos ontem no trito, né? Que eu consiga perceber os sinais de Deus na minha vida, que eu saiba o que eu devo falar, que eu saiba o que eu devo calar. Então, aquele desejo dele de fazer o bem era tão grande que ele então sente a voz de Jesus falando para ele: olha, você não precisa de ter medo, né? Não tenhas medo, continue a falar, eu estou contigo. Então esse sentimento que ele teve na primeira leitura, ele é consolado então pelo próprio Jesus. E aquela certeza que ele seria protegido vem logo em seguida. Porque um grupo de pessoas, como todo lugar tem, começou a arquitetar coisas contra Paulo. E foram até Galião, que era o responsável, para poder então expulsar novamente Paulo. E Sóstenes, que era o responsável para poder arrumar esse grupo, estava então na linha de frente.
quando ele apresenta a causa, né, que ele começa a falar mal de Paulo, Galião interrompe e fala assim: olha, eu não estou preocupado com isso. Eu tenho outras coisas mais importantes para me fazer. E não deu atenção para Sóstenes. Aquele grupo que foi junto com ele ficou com tanta raiva porque passou vergonha diante do responsável, que deu uma coça nele, em Sóstenes. O texto fala isso, né? E eu fico olhando de camarote sem agir. Então, mas o que Paulo está querendo dizer? Confie em Deus. O trabalho que você tem que fazer, faça de cabeça erguida. Agradar todo mundo você não vai agradar. Sempre terá alguém que vai estar resmungando. Mas trabalhe pelo reino. Ou seja, aquele dito que nós conhecemos também, um outro tão bonito, né? Tão profundo. Deus provê. O que mais? A sua misericórdia. De novo, Deus provê. A sua misericórdia não faltará. E Deus age na nossa vida, sim. Não só em obras, conforme você sabe que essa obra aqui é fruto da graça de Deus. Se eu falar para vocês que essa obra aqui passou de 1 milhão, você vai falar: mas onde é que nós tiramos dinheiro? Deus abençoou um pouquinho que você deu com confiança. Deus abençoou o nosso trabalho. Porque eu não estava trabalhando para mim. O conselho não estava trabalhando para mim. Estávamos trabalhando para Deus e para você usufruir. Deus sempre cuida de nós. Não em todos os sentidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está aí no banco, às vezes você duvida da graça de Deus. Às vezes você reza, mas não reza com uma devida fé. Reza por rezar, mas não confia como deveria confiar. Às vezes o Santíssimo está lá te esperando para você ir lá, bater um papo com ele, desabafar as suas mágoas, mostrar para ele os seus sentimentos, mas aí você não procura não. Ou então começa a duvidar. E quando nós somos assim, tão frágeis, é onde então eu tenho possibilidade, por exemplo, de hoje eu ser católico, amanhã não ser. Porque eu não tenho raízes. Nós precisamos de criar raízes. Paulo demorou a se converter? Sim. Mas quando ele se converteu 100%. Ele não converteu mais ou menos. Aquela conversão de Paulo lá do capítulo 9, do Atos dos Apóstolos, aquela conversão dele, que ele caiu do cavalo, não tem cavalo. Para dizer para nós o seguinte: as suas convicções, as suas certezas caíram por terra. E nós precisamos de confiar mais. Então, a conversão dele ela foi total. Por isso que então ele sente a graça de Deus agindo na vida dele o tempo todo. E por isso que ele não teve medo. E aquela certeza: Deus está comigo. Você também, se você acredita, se você sabe que não é tão simples você ir na frente e receber a comunhão, mas se você leva Cristo para dentro da sua casa, você resolve as coisas com mais facilidade. O problema é que eu recebo, mas eu duvido. Às vezes eu duvido. Às vezes eu não dou o devido valor à comunhão que eu recebo. Às vezes eu não dou o devido valor à oração que eu faço. E Paulo confiou. E por isso que a surpresa que todo mundo tem, porque aquele grupo que foi diante de Galião caiu por terra. Foram mal sucedidos, porque ele estava com Deus. Ele confiou. Dando passo para o Evangelho de hoje, que é continuidade do de ontem, né? Ontem, então, nós vimos os apóstolos ali com Jesus, naquele discurso de despedida. Pouco tempo estavam comigo, daqui a pouco tempo estou indo embora, e eles ficam confundidos que pouco tempo é esse, e eu falava sobre isso para vocês. O Evangelho hoje novamente aborda o tema da tristeza da separação.
Tal qual, dando sequência por causa que a gente vai celebrar no próximo domingo. Mas a certeza de que aquela tristeza não é o fim, não é a última palavra na vida dos discípulos, pois ela vai ser uma tristeza provisória e ela vai se transformar em alegria após a ressurreição. Nós vimos isso nestes 40 dias, desde o dia 9 de março, quando nós terminamos a Semana Santa, esse caminho que nós fizemos, Madalena, Tomé, discípulos de Emaús, todos eles foram mostrando a tristeza que é superada pela alegria, a tristeza que é vencida pela alegria. Então, para mostrar que aquele sofrimento, ele é provisório, a alegria vai chegar na vida deles. Aí o que Jesus usa? Ele usa a comparação da mulher quando está para dar à luz. Vocês mães que tiveram parto natural, hoje cesariana, hoje tem anestesia, hoje dói menos, mas vamos lembrar, das mulheres que deram à luz, na lei da natureza, parto natural. Minha avó era parteira. A região inteira tinha um carinho muito grande com ela, porque ela sempre acompanhava aquela mãe de primeira viagem, era parteira. E Jesus usa a figura da mãe, ou melhor dizendo, a figura do parto, do momento do parto, para poder trazer o significado do que os discípulos iriam viver. E que nós também às vezes vivemos quando você perde um ente querido, mas você ao mesmo tempo tem aquela certeza, ele não vai ficar eternamente no cemitério, ele vai ressuscitar, porque Jesus ressuscitou. Então é muito interessante, porque as dores de parto, elas aqui no Evangelho, quando você quiser ver, capítulo 16, 20 a 23, você internauta, repito, capítulo 16, 20 a 23. Então as dores de parto são uma imagem do que os discípulos estavam vivendo. Uma criança vem à luz em meio a dores e sofrimentos. O parto natural, nós sabemos disso. Às vezes eu ainda criança, eu acompanhava minha avó em companhia, porque às vezes tarde da noite, e você ficava ouvindo do lado de fora, o desespero, a dor, o sofrimento, para aquela mulher que estava dando à luz. Então a gente sabe que hoje tudo mais fácil, mas nós sabemos disso. Então, uma criança que vem à luz em meio a dores e sofrimentos. Uma vez concluído o parto, é tempo de festejar. A criança acaba de nascer, a parteira limpa a criança, corta o cordão umbilical e chama o pai para ver o seu filho. É uma das cenas mais bonitas que a gente acompanha. Acabou de nascer, vai lá e chama, seu filho nasceu. A mulher que estava com toda aquela dor começa a ser substituída pela alegria de ter um filho ou a filha ao lado. Ou porque o marido chegou e abraçou os dois. Olha que cena linda, olha como Jesus tinha, olha a facilidade que Jesus tinha para poder evangelizar. Então, a realidade de uma mulher em trabalho de parto serviu para ilustrar a situação dos discípulos diante do mistério pascal. Agora o sofrimento, agora a dor, daqui a pouco a alegria. Nós às vezes lemos a Bíblia, mas não deixamos a palavra de Deus entrar nesse mistério. Quantas pessoas que quando passa pelo sofrimento, encorre no sofrimento e não sai de lá. O sofrimento vem para ser passageiro, não para ficar eternizado. E por que algumas pessoas insistem, gostam de sofrer? Fica olhando só no retrovisor,
só os momentos difíceis. E por isso que depressão nenhuma se cura. Quando eu fico pensando só desse lado negativo, eu esqueço que amanhã é um novo dia. Vai vir a noite, amanhã o sol vai brilhar novamente. Mas aí, perdeu um ente querido, agora começa a chorar, chora o resto da vida. Não entrega, não faz entrega da pessoa que amava tanto. Passou por um momento de doença, aí agora fica sofrendo o resto da vida. Então, quando nós pegamos um texto deste, ele não é para me ficar olhando e falar assim, foi assim. Isso é para dizer para você, é assim que deve ser. Pensa, você que deu à luz natural, parto normal. Quanto tempo você ficou sofrendo? Apenas durante o tempo do parto. A alegria depois, então, de cuidar do bebê, de dar o banho, de dar o peito, substitui tudo. Tudo é substituído. Por quê? A alegria foi maior. Eu sonho agora junto com essa criança, o sorriso que ela tem diante de mim, o choro pedindo mamar, assim por diante, tudo me conforta. Eu não fico ali pensando como que eu sofri na hora do parto. Então, olha o jeito bonito que Jesus tinha para poder explicar, para poder falar sobre o Evangelho. Mas quando você escuta, aí é como se você falasse assim, não, mas isso não é para mim. Não, mas esse texto não é para mim. Esse texto é para mim, eu sou cristão. Eu sou seguidor dele. No batismo eu me tornei cristão. Então, quando a palavra vem, essa palavra não é para mim ficar olhando e falar assim, foi assim, foi lá. Não foi lá, é aqui. O padre termina o Evangelho e fala para você que essa palavra salva. Eu não estou contando uma história aqui na frente. A história dos livros traz para nós. Nós estamos vivendo a nossa fé para o século 21. Então, se nós parássemos para pensar, o sofrimento não iria roubar a cena. Nós passaríamos por ele. Passaríamos por ele, ergueríamos a cabeça e vida que segue. E interessante quando a gente vive essa experiência, porque às vezes para nós que somos padres, você encontra as pessoas realmente que são de Deus. Isso aí é aquelas pessoas que são mais ou menos. Quando a pessoa realmente ela está em estado de graça, às vezes ela está sofrendo, mas ela está tão próxima de Deus que o sofrimento para ela não é nada. Quantas vezes eu vivi essa experiência em Campo Belo, visitando às vezes a Santa Casa, ou então mesmo casa de famílias, porque o sofrimento ele não roubava a cena, aquela certeza da pessoa de que dias melhores viriam era o suficiente para ela poder reerguer, né? Então, para quem vive segundo o Espírito de Deus, é possível manter a alegria e a paz no sofrimento. Vou repetir. Para quem vive segundo o Espírito de Deus, não segundo o Espírito humano, mas para quem vive segundo o Espírito de Deus, é possível sim manter a alegria e a paz mesmo no sofrimento. Por quê? Porque aí eu lembro do parto, a dor do parto natural, não de cesariana. E por que tantas pessoas insistem? Repito mais uma vez, por que tantas pessoas insistem? Para chamar a atenção, será? Ou porque não tem fé devida? Vale a pena a gente parar e refletir um
pouquinho, ou porque eu não tenho uma fé tão madura. Vale a pena a gente perceber isso, né? Então, a expectativa do filho que está para nascer leva a mãe a relativizar a sua dor. É muito interessante essa questão, né? Aquela expectativa do filho que está por vir, todo aquele pré-natal que se faz, aquela expectativa, né? A contagem regressiva, ela relativa a sua dor. Se torna relativizada, ela fica em segundo plano, terceiro plano. Por quê? Porque tem algo maior. Estou insistindo com isso, porque você sabe muito bem que nós vivemos numa sociedade, às vezes, que as pessoas preferem cultuar a dor do que a alegria. Sempre me deixou inculcado. Eu já comentei isso com a minha equipe de liturgia das paróquias por onde eu passei. Sempre me deixou inculcado por que as pessoas têm tanta sede da sexta-feira da paixão e não tem tanto para o sábado e domingo da ressurreição. Por que nós gostamos tanto de sofrimento? Na sexta-feira desse ano estava chovendo, talvez numa outra celebração, alguma outra coisa importante, talvez eu não sairia de casa, mas para enterrar o Cristo eu tenho uma disposição. Por que nós assistimos tanto? Por que a gente gosta tanto de dor? Será que eu sou masoquista? E será que eu tenho essa mesma disposição também para buscar alegria? Então é muito interessante porque, apesar das cruzes e dos contratempos, o cristão tem motivos para alegrar, sim. Mas existe uma coisa que me deixa angustiado, triste. Muitas vezes um jovem cheio de vida, cheio de sonhos deveria ser, ele tenta se matar. Ou às vezes se concretiza. Que tristeza. Onde está o meu sonho? Onde está a minha razão de ser filho e filha de Deus? Onde está? Viver é tão bom. Lutar pela vida é tão bom. E por que às vezes nós nos deixamos, né, ir nessa direção? Então, repito para você, apesar das cruzes, Jesus não mentiu para nós que a gente não teria cruz. Ah lá. Não é novidade para nós a cruz, a dor, o sofrimento. Jesus não mentiu para os discípulos. Quem quiser me seguir, renuncie a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga. Ele não deixou a gente enganar, falar assim, minha vida não vai ter cruz. Não, ele deixou bem claro. Então, às vezes a cruz é uma doença que bate a porta. Às vezes são problemas dentro da família, desemprego. Nós poderíamos aqui fazer uma lista de cruzes. Mas a cruz não quer dizer que está tudo acabado, os contratempos a vida traz. Mas eu tenho que ter motivo de me alegrar, sim. Porque eu acredito que o barco é passageiro, é provisório, né? Então, as decepções e os fracassos, por maior que sejam, não são suficientemente grandes a ponto de diminuir o entusiasmo do verdadeiro seguidor de Cristo. Vou repetir. As decepções. Acabou.
vou terminar, tá? Mas vou repetir. Eu rezei muito diante desse Evangelho. Muito. Porque é a nossa realidade. As decepções, os fracassos. Sempre você encontra decepções. Decepção no relacionamento. Decepção no local de trabalho. Decepção dentro do matrimônio. Quem não tem decepções? Decepção no sacerdócio. Quem não tem decepção? Jesus teve decepção com 12 pessoas que ele escolheu a dedo. Um traiu. Então, o que o Evangelho quer dizer para nós? As decepções e os fracassos, por maiores que sejam, eles não são suficientes. Eles não são grandes o suficiente a ponto de diminuir o entusiasmo do verdadeiro cristão. Porque você sabe do dia de amanhã. Você sabe que tem um novo dia. O sol nasceu, é um novo dia. Nós acreditamos nisso. Veja as tempestades. A tempestade às vezes passa, é um arraso. No dia seguinte, há esse mutirão. E a vida continua. Quando não ceifa vidas, as coisas você ajeita. Mas o que nós fazemos? Às vezes eu tive uma decepção, agora então eu vou lastimar o resto da vida. Agora eu vou deprimir. Agora eu vou ficar topado de remédio, porque eu não confio na graça de Deus. Então vamos voltar para casa, quando você quiser. Repito, você internado, você aqui presente. Leia o texto mais uma vez em casa, João 16, de 20 a 23. Leia o capítulo todo, você retoma o que foi visto ontem. Jesus fala para eles, olha, lembra como que é o parto? Jesus estava naquela, Jesus estava lá no século I, você não pode nem imaginar, a medicina. A medicina chegou no século XIX, do 19 para cá que a medicina começou a evoluir. Jesus está no tempo ainda, do parto ser em casa, com a parteira, com água morna, com bacia. E ele utiliza aquela experiência do parto para falar para eles, olha, ele passa. E a alegria, o sorriso da mãe é a lágrima correndo e os lábios abertos, rindo. Está correndo porque ainda está doendo, mas está mostrando os dentes porque, meu filho aqui, venha ver meu filho. É maravilhoso o que é de Deus. Que Deus nos ilumine, para que nós não fiquemos presos ao sofrimento, mas sim sempre sabendo, amanhã é um novo dia. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. Só vocês. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos nesse momento as nossas preces a Deus. Você vai ouvir algumas aqui no altar, mas iluminado pela mesa da palavra desta noite, onde Jesus diz para você: não tenha medo, mas também não silencie. E também no Evangelho de hoje, você também possa, em silêncio, fazer a sua prece.
A resposta às preces será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Que nada e ninguém tire a alegria de nossas comunidades que vivem da certeza de que Jesus está vivo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Que os bispos, em comunhão com o Papa Francisco, assumam a evangelização com dedicação. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Que as autoridades públicas atuem com transparência e bom senso na administração dos recursos públicos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os crismandos, pelos pais, pelos padrinhos, para que o Espírito Santo permaneça sempre com todos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Feche os seus olhos por um instante, iluminados pela mesa da palavra e pelo sentimento que você carrega consigo agora. Leva a Deus a sua prece, em especial o silêncio no seu coração. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por intermédio de seu Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos.
Deus Pai Todo-Poderoso, receba ao Senhor todas as honras e serviços, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nossos corações caídos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever, é a nossa salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Por isso, unida a multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos rezar de número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, nós vos pedimos, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Miguel, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, do nosso Espírito. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição.
e de todos que já partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos um dia poder participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, São Sebastião, nosso padroeiro, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, amor e confiança, amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, que é a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digno de meteres em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde agora e para a vida eterna. Amém. Eu vou
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Graças, São José, Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso amado Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tomemos agora a nossa folha, depois que o fizermos, então daremos os avisos. Podemos ficar todos em pé, manter em pé. Vamos invocar o Espírito Santo. Você já aprendeu de ontem para hoje? Bem, não solte a sua voz. Invoque o Espírito Santo sobre você, sobre os crismandos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos, devagar. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória e o bem das almas e minha própria salvação. Amém. Aprendendo a falar com Deus. Lembrando que todos somos convocados para a missão, cada um dentro do seu carisma e do seu ministério. Queremos responder aos apelos de Deus e dos irmãos e irmãs rezando. Pai nosso que estás no céu, estás aqui conosco, junto com Jesus e o Espírito Santo, amando-nos com infinito amor, como filhos seus. Teu amor de Pai nos envolve, nos acolhe e nos envia em missão. Santificado seja o teu nome. Que pela nossa palavra e pelo nosso testemunho, muitas pessoas te conheçam, te amem, louve o teu santo nome. Que o nosso trabalho seja um hino à tua glória. Venha a nós o teu reino, reino de amor, de paz, para sempre e eterna. O reino que Jesus começou, reino de paz, reino de justiça, reino de amor e de verdade, reino do qual somos convidados a ser sinal agora para o louvor e glória de Deus Pai. Sabemos que a tua vontade é a vida e a felicidade dos teus filhos e filhas. Que o nosso trabalho seja uma boa notícia para todos. Que a tua vontade seja também a nossa vontade. Dá-nos hoje o pão de cada dia, a nós e a todos que estão sofrendo consequências das guerras, da violência, da miséria, da fome. O pão da tua palavra, o pão da Eucaristia, o pão da tua amizade, o pão da justiça. Que aprendamos a partilhar com alegria os nossos dons, a nossa fé, o nosso entusiasmo, tudo o que temos e tudo o que somos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofende. Perdoa os nossos desânimos, perdoa a nossa rotina, perdoa o nosso medo, perdoa a nossa acomodação, que enfraquece e prejudica nossos irmãos e irmãs. Perdoa o nosso pouco interesse em conhecer melhor o conteúdo da nossa fé e da realidade do nosso povo. Perdoa por não amar como devemos. Não me deixes cair na tentação dos vícios, das obras, prazeres fúteis que nos afastem de vós. Livra-nos da tentação de dizer não, quando ouvimos o teu apelo através das necessidades dos irmãos e irmãs e da igreja. Livra-nos da tentação de pregar a tua palavra sem deixar que ela primeiro penetre e transforme a nossa vida. Livra-nos da tentação de querer o reino sem assumir a cruz. O mal de nos sentirmos autossuficientes em nosso ministério, sem contar com a força da comunidade. Livra-nos do mal do individualismo. Livra-nos do mal da alienação de um trabalho desencarnado da realidade. Livra-nos da ganância e da dominação. Amém. Sim, Pai.
Gildo faz a leitura desse texto para nós, a finalidade da vinda do Espírito Santo à igreja. A comunidade pode sentar nesse momento, se eu desejar. O Espírito Santo é a preciosa promessa que Jesus fizera aos apóstolos. Eles lhes anunciara que seu Pai mandaria o Espírito Santo, que lhes ensinaria toda a verdade e seria seu e nosso Consolador. Este viria confirmar sua missão, completar e coroar sua obra gloriosa com o testemunho dos milagres, pondo em atividade a Igreja. Por intermédio dela, o Espírito firmaria a aliança de amor, graça e salvação com a humanidade. Eram estes os anseios que motivaram sua vinda ao mundo. No Pentecostes, festejamos não só a vinda histórica do Espírito Santo com seus dons e graças, mas também sua ação constante através do tempo em alguns fiéis, mediante os quais amadurecem os 12 frutos celestes, que são, segundo São Paulo, caridade, alegria, paciência, mansidão, bondade, longanimidade, clemência, fidelidade, temperança, continência e castidade. Que o Espírito Santo infunda em nós esses frutos como preciosos dons, para que amemos verdadeiramente a Deus e ao próximo. Podem permanecer assentados, vamos acompanhar o canto. Corações
Salvador e Espírito Santo santificador. Divino Espírito Santo, eu vos peço, iluminai minha inteligência, inflamai minha vontade, purificai meu coração, santificai minha alma. Divino Espírito Santo, eu vos peço, iluminai minha inteligência, inflamai minha vontade, purificai meu coração, santificai minha alma. ó Divino Espírito Santo, eu vos peço, Iluminai minha inteligência, inflamai minha vontade, purificai meu coração, santificai minha alma. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa alma. A vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nosso direito. E depois deste desterro, mostrai Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. doce coração de Maria, Seja a nossa salvação. Deus eterno e todo-poderoso, o livro dos Salmos proclama que sois admirável por ter nos criado, e mais admirável ainda por ter nos salvo. Queremos acrescentar também que sois infinitamente admirável por nos santificar. Na obra da criação, empregaste 6 dias para preparar a nossa salvação, 33 anos. Vinde, Espírito Santo, Criador e Santificador, visitai as nossas almas, visitai as almas daqueles que são vossos, enchei com a vossa graça celestial os corações que criastes. Vós sois divino Consolador, o dom inefável do Altíssimo, a fonte viva, o fogo, a caridade, a unção espiritual das almas. Concedei-nos vossos santos dons. Sois o dedo de Deus, o objeto real da promessa do Pai. Colocai vossas palavras em nossos lábios. Acendei vossa luz em nossas almas. Insuflai vosso amor em nossos corações. E amparai sempre com vossa força nossa carne desfalecida. Afastai para longe de nós o inimigo.
apressai-vos em dar-nos a paz. Fazei com que, sobre a vossa condução, evitemos tudo que nos seja prejudicial. Fazei com que por vós conheçamos o Pai, assim como o Filho, e vós, que procedeis do Pai e do Filho, sede sempre objeto da nossa crença. Glória a Deus Pai, a seu Filho, que ressuscitou dos mortos, assim como o Paráclito por os séculos dos séculos. Amém. O microfone já está dando piti para terminar. Já estamos terminando, vamos obedecer. Antes dos avisos, a nossa assembleia hoje, nós estamos com alguns aniversariantes, entre eles a coordenadora da liturgia. Se não me engano, tem mais alguém, né? A coordenadora do dízimo também? Coordenador dos coroinhos também? Não. Então, ficam ali na frente, o povo quer cantar parabéns para vocês, pode ficar ali na frente, não vai ficar vermelho não, vai ser repleto lá do fundo, não perigo não, vai ficar lá. Só na caixa, se tiver mais algum aniversariante, pode ficar para frente. Muitos anos de vida, parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os aniversariantes! Que Deus ilumine as suas vidas e continue trabalhando pelo reino de Deus, são testemunho do dia a dia da paróquia. Lembramos que amanhã nós encerramos o trido e amanhã tem barraquinha, porque nós temos despesas além do que a gente arrecada do dízimo, então nós precisamos de saná-las. Então, assim sendo, amanhã e domingo nós teremos barraquinha depois das celebrações da noite. De Deus nós queremos a bênção final. Que bom que você veio. Volte amanhã para fechar com chave de ouro a preparação para o grande dia de Pentecostes na vida dos confirmandos. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, a cheia do Espírito Santo, abençoe-vos e os teus lares, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e de paz.